trouxe para vocês, como eu já havia prometido, as explicações das interludes da Renaissance Tour, né? Vou trazer aqui as referências que ela usou, os possíveis significados e tudo mais para vocês poderem entender melhor o conceito desse show. E eu resolvi dividir esse vídeo em várias partes, primeiramente porque o meu editor está travando com vídeos muito compridos, então infelizmente no momento estou impossibilitada de gravar vídeos de 1 hora. E também eu achei interessante dividir ele em partes porque fica mais fácil para vocês absorverem essas informações aos poucos e a gente ir discutindo e ter sempre assuntos para poder falar. Como é muita coisa pra gente comentar, esse vídeo aqui ele vai explicar as 3 primeiras interludes do show e nos próximos vídeos eu vou trazer as outras interludes, mas essas 3 primeiras tem tanta coisa para falar que vai ser só elas mesmo. Primeiramente, o que é uma interlude, né, gente? Pra quem não sabe, um show, geralmente show de artistas pop e tudo mais, ele se divide em vários blocos. Cada bloco tem o seu look, tem as suas músicas e tem a sua interlude. Uma interlude ela pode ser tanto a banda tocando, algum dançarino no palco fazendo alguma coisa, mas Beyoncé ela geralmente opta por vídeos, né? Onde fica passando ali no telão vídeos que condizem ali com o show, que trazem referências enquanto ela tá ali trocando de roupa e se preparando para o bloco que vai iniciar. E a primeira interlude que nós temos na Renaissance Tour é nomeada de Renaissance, né? Quando Beyoncé termina aquela primeira parte do show, que é de músicas mais lentas, né? Que é ali a Beyoncé mais vulnerável cantando para nós entramos ali no mundo Renaissance. E essa é a primeira interlude que nós temos, que se chama Renaissance. E a primeira coisa que a gente já percebe nessa interlude é que tem um sol e como se fossem outros sóis rodeando esse sol. Eu posso dizer que o show todo da Renaissance Tour, ele tem palavras-chave. O sol seria uma dessas palavras-chave, tanto o sol como a lua, fases da lua, espaço sideral, robôs, máquinas, tecnologia, essas são palavras que podem definir a turnê. E vocês podem perceber que o sol está bastante presente. Existe uma teoria por aí dizendo que o próximo ato do Renaissance vai se chamar Iluminismo, né? Que é outra forma de arte que tivemos aí e que se relaciona ao sol, né? Iluminar, iluminismo e etc. Muita gente achou que isso é uma dica que ela tá dando, mas a gente só vai saber futuramente. E nessa interlude, em dado momento, o sol ele se transforma em Beyoncé, certo? É como se ela estivesse dizendo que ela fosse o sol. E ela fala um pouco disso na música I'm That Girl, que é a primeira música que ela vai cantar depois dessa interlude. Que quando ela chega num lugar, ela ilumina aquele lugar como se ela mesma fosse o sol. Então aqui ela ocupa o espaço do sol e fica com esses sóis rodeando ela também, como se ela fosse o astro-rei. Enquanto ela vai iluminando a nossa vida como um sol, ela fica ali meio que recitando um trecho da música Energy em forma de ópera. E para mim esse é um dos momentos auges do show. Após esse momento, ela diz bem-vindos ao Renaissance, né? Para poder introduzir a gente nesse mundo. E enquanto ela está ali deitada, sendo transformada em um robô, ela vem trazendo ali um monólogo, dizendo algumas coisas bem interessantes. Em um dado momento desse monólogo, Beyoncé cita que ela encontrou a Meca. Ela está se referindo a Meca, que fica lá na Arábia Saudita, que é um lugar onde as pessoas fazem peregrinações até lá e quando chegam lá é o fim dessa peregrinação. E aí as pessoas entenderam que é como se ela estivesse fazendo uma analogia.
A peregrinação dela foi o momento sombrio da pandemia, né? Nós sabemos que esse álbum foi todo feito durante a pandemia e Beyoncé ali estava, assim como todos nós, tristes, sem saber o que fazer naquele momento triste da pandemia. Ela diz que ela viajou por esses reinos e ela encontrou a Meca, que seria as cidades berços da house music. Chicago, ATL, NYC. Então, enquanto para as pessoas da religião islâmica, a Meca é aquele local lá da Arábia Saudita onde eles terminam as peregrinações, para Beyoncé, a Meca dela, quando ela terminou a peregrinação da pandemia, a Meca dela foram as cidades que criaram a house music. E aí, entre essas cidades, né, ela cita Chicago, Atlanta, Nova York, ela cita Motor City, que é a cidade motor, que é Detroit, que fica ali no estado do Michigan. E uma curiosidade que as pessoas perceberam é que lá em Detroit, essa cidade que ela cita na interlude, tem um monumento que se chama Labor Legacy. E esse monumento se assemelha bastante com o design do palco da Renaissance Tour. Então, será que Beyoncé quis trazer esse elemento lá de Detroit para o palco da Renaissance Tour? Fica aí o questionamento, mas eu achei bem curioso trazer para vocês que lá em Detroit tem essa estátua, digamos assim, né, esse círculo, esse arco que representa o trabalho, né, que é a cidade motor, e ela trouxe um arco também lá para o palco da Renaissance Tour. Pode ser que ela tenha pegado essa referência. E aí a gente é introduzido ao mundo do Renaissance, que é um mundo todo cromado. Ela mesma fala: bem-vindos à minha casa cromada. Tudo no reino Renaissance é robótico. Quando a gente entra lá, é muito robô, estátua robótica, tudo cromado, tudo prata, porque essa é a estética do mundo Renaissance. E uma parte interessante que eu achei é que tem uma versão da capa do álbum, né? Na capa do álbum Renaissance, Beyoncé está sentada em cima de um cavalo de discoteca. E nesse mundo robótico nós temos uma versão dessa capa, só que de forma cromada, né? Essa versão da capa do álbum tá em cima de um negócio que é exatamente o lugar onde ela fica no palco de verdade, onde ela canta Hit It. Então é um contraste entre a realidade e o virtual, né? E o mundo imaginário dela. É como se ela estivesse mostrando ali a imaginação e depois trazendo para a realidade. Ainda nesse monólogo inicial, ela fala, pelo que eu consegui traduzir, ela fala que o furo de uma agulha levantou o ser dela. E aí a gente traz de volta aquela teoria de que Beyoncé pode ter passado por uma cirurgia recentemente, que não foi confirmada por ela, não foi confirmada por ninguém próximo a ela. E aí sempre que eu digo isso, o povo diz: ah, mas o cantor de Coldplay confirmou. Não, Chris Martin não confirmou que Beyoncé fez uma cirurgia, certo? Ele disse numa entrevista que ele e Beyoncé têm os mesmos problemas de saúde por conta de que eles fazem muitos anos que estão em cima do palco. Então, ao mesmo tempo que ele reclama de dor no joelho, Beyoncé também reclama de dor no joelho. Mas em nenhum momento ele disse que Beyoncé fez uma cirurgia. But it's funny because I have a knee problem from stage and she'll say, yeah, me too. Então não foi confirmado por ela, por ninguém próximo a ela e apenas por um jornalista. Mas ela falando aqui no monólogo que o furo de uma agulha levantou o ser dela, podemos imaginar que ela está fazendo uma analogia a essa possível cirurgia que ela fez. Então foi o que eu consegui interpretar dessa parte desse monólogo. Aí ela entra na parte que a gente mais gosta dessa interlude, que ela fica só dizendo loop the sample. E com o Loop the Sample ela tá trazendo uma referência aos samples, né? Que são a gene do álbum Renaissance, né? Muita gente utiliza isso para descredibilizar o álbum, dizendo que o álbum, se não fosse os samples, ele não seria nada, quando na verdade o uso do sample, ele é 100% comum na indústria. E Beyoncé utilizou os samples nesse álbum como uma forma de prestar homenagem para as pessoas ali que são precursoras do house music, da disco music. Em um dado momento, nós vemos ali uma estátua, um monumento do mundo Renaissance, e em cima desse monumento tem como se fosse um labirinto. E, gente, esse labirinto aí os fãs têm batido cabeça para entender o que é que ele representa, porque ele tá aí nos visuais, tem uma foto dele
no tourbook. E ele é o design do palco, só que sem os labirintos, só a parte de fora dele. E aí existe uma teoria de que os visuais do Renaissance vão se passar num labirinto, né? Beyoncé vai estar andando num labirinto e em cada parte desse labirinto vai rodar um clipe de uma música. Mas é apenas uma teoria, só saberemos futuramente. Mas eu quis destacar esse labirinto aí, que ele tem aparecido bastante e com certeza ele tem algum significado. Enquanto Beyoncé fica repetindo se liberte, né, be free, nós entramos no útero da mãe da House of Renaissance, né, que tem aquelas pernas robóticas ali e a gente entra dentro dela literalmente. Quando a gente chega lá no útero da mãe Renaissance, nós vemos a Beyoncé ali dentro sendo gerada, né? Digamos assim. Ela tá ali sendo construída por robôs e ela tá usando uma roupa que faz referência ao Nascimento de Vênus, né? Que é aquela obra de Botticelli muito famosa do período renascentista. Outra coisa que ela faz durante o momento ali em que os robôs estão produzindo ela, digamos assim, é a pose do Renaissance. E, gente, eu cheguei à conclusão de que é apenas uma pose que representa o Renaissance, a casa Renaissance, o álbum Renaissance. É apenas uma pose, porque até então nós não tivemos significado nenhum específico sobre isso. E durante o show, quando tá tendo a batalha de ballroom, tem um momento em que o Darius, que é um dos dançarinos, ele vai dançar e o narrador, que é o Kevin Prodi, ele fica dizendo: nós somos o Renaissance. E aí ele faz a pose. Então eu entendi que essa pose é apenas uma pose que representa o álbum, a era e a casa Renaissance. Então foi a minha interpretação dessa pose que Beyoncé vem fazendo já há bastante tempo. No final dessa primeira interlude, Beyoncé fica pronta dentro do útero da mãe Renaissance, né? Os robôs terminam de fazer ela e ela está pronta para renascer. E aí ela renasce literalmente no palco, né? Saindo de dentro da mãe robô, né? De dentro daquela roupa robô para cantar I'm That Girl. Eu achei isso, assim, de uma genialidade, porque a gente vê ela sendo criada nos vídeos, os robôs criando ela e tudo mais. E aí mostra ela saindo de dentro da roupa robótica como se ela tivesse literalmente renascendo ali no palco. Simplesmente maravilhosa. A nossa segunda interlude é uma das minhas favoritas, que é a de Lift Off, né? Beyoncé, quando termina de cantar Alien Superstar, nós temos ali uma pequena interlude no meio do show, que assim, eu achei ela maravilhosa. Quando ela tá finalizando a música, primeiramente já tem um momento chocante que o telão, ele se transforma num buraco negro. E, não sei se vocês conhecem, mas o buraco negro é uma coisa que tem lá no espaço e ele suga tudo que tá ao redor dele. Então, o telão, ele vira um buraco negro e ele vai sugando as laterais. Gente, isso é muito massa. Eu achei muito massa essa parte. E como na música Lift Off ela fala sobre viajar no espaço e tudo mais, eu achei bem interessante ela trazer esses elementos no telão. Enquanto esse buraco negro está sugando tudo ao seu redor, a gente escuta um discurso de Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico aí extremamente importante no mundo científico, e ele está falando um pouco ali sobre esse dilema entre o tempo e o futuro, e o presente, e o passado. E eu acho bastante interessante essa fala dele. Vou botar pra vocês. Time is defined to make motion look simple. I also think of time as this prison. Time makes us all a prisoner of the present.
dentro do buraco negro, ele, após sugar tudo ao seu redor, ele meio que suga a gente. E lá dentro do buraco negro, a gente vê coisas que ele sugou já. E eu achei bem interessante, porque tem algumas coisas, assim, de se pensar. Por que estão dentro desse buraco negro? A primeira imagem que a gente vê de uma coisa que esse buraco negro sugou é de um robô dentro de um carro. Em cima desse carro tem um chapéu e do lado do carro tem uma placa escrito Ecoville. E, gente, eu pesquisei muito, bastante sobre, e eu não consegui encontrar nada que fizesse sentido. O que é Ecoville? Será que é um bairro lá do mundo Renaissance, uma cidade, um continente, algo da imaginação? Não sei, gente, não consegui encontrar nada, mas eu achei bem interessante e com certeza tem algum significado. A gente algum dia pode saber, mas no momento eu não consegui encontrar nada que fizesse sentido desse nome Ecoville estar lá nessa placa. Aí a gente vê uma imagem de Beyoncé ali com os peitões de tique, né? E aí eu fiquei pensando, será que ela tava dando aí a dica de que tique ia sair da setlist porque o buraco negro sugou tique, né? Não sei, mas eu achei interessante que tique já estava lá dentro do buraco negro, já tinha sido sugado por ele. Mas aí a gente chega no famigerado relógio que marca 6 horas. Gente, guardem essa informação, porque esse relógio que marca 6 horas, ele está presente durante todo o show e ele aparece inúmeras vezes no telão. Qual é o significado dele, gente? Eu estou martelando minha cabeça já há muito tempo. Desde que essa turnê começou, eu quero saber o que é esse relógio marcando 6 horas. Porque ele podia estar marcando qualquer hora, mas ele está marcando 6 horas. Então, o que é essas 6 horas? O que vai acontecer nessas 6 horas? Não sei, mas ele aparece durante quase todas as interludes do show. E eu estou bastante intrigada com isso. Por fim, a gente vê uma imagem que eu entendi como sendo uma referência à música Pretty Hurts, porque nós temos um sapato e ali a gente tem uma faixa no cantinho e nessa faixa tá escrito Miss Third World, que é a faixa que Beyoncé usa no clipe de Pretty Hurts. Não consegui entender por que o buraco negro sugou especificamente esses elementos. Daí a gente chega no fim desse buraco negro visualizando um planeta verde, né? Que eu entendi que é o planeta Renaissance, do mundo Renaissance, é aquele planetão verde que aparece ali no final do buraco negro. A nossa terceira interlude foi nomeada de Motherboard, né? Que traduzindo para o português significa placa-mãe. E o que é a placa-mãe? Placa-mãe é aquele elemento do computador que é o cérebro do computador, é o que faz um computador funcionar, é a placa-mãe. Então, essa interlude é a placa-mãe do Renaissance. A gente já começa ela com um discurso icônico do Chuck Roberts, falando sobre a criação da House Music. Ele faz uma alusão a uma passagem bíblica, né? Na passagem bíblica que diz, no começo havia escuridão e Deus disse que se faça a luz e a luz se fez. É algo assim que tem essa passagem na Bíblia, mas ele fala sobre no começo existia um ritmo e esse ritmo era o ritmo de todos os ritmos. E aí Jack Boldley declarou que se faça o house, né? Assim, é um discurso icônico que está presente num single dele, né? Uma música dele que se chama My House e Beyoncé utilizou aí no início dessa interlude. And from this groove came the groove's balls. And while one day viciously throwing down the spots, Jack Boldley declared, let there be house. And house music was born. I am the seed, I am the creator, and this is my house. E aí essa terceira interlude, ela é um pouco parecida, similar com a primeira interlude, né? Porque aqui na Motherboard nós vemos novamente Beyoncé dentro de uma espécie de útero sendo formada, assim como lá na primeira interlude. Só que enquanto na primeira interlude ela estava sendo formada por máquinas, né? Era como se fossem máquinas criando ela, um robô. Aqui ela está sendo formada mais parecido com a formação de um ser humano mesmo, que é, né, dentro de um útero. Tem a água ali, ela tem uns cabos ligados a ela, que seriam o que liga o bebê à mãe. Enfim, eu achei mais parecido com a criação de um ser humano aqui do que lá na primeira.
Novamente, nessa interlude, nós temos ele, o famigerado relógio, marcando 6 horas. E só para destacar aqui, porque, mais uma vez, não sei o que é que ele significa, mas ele aparece inúmeras vezes nessa interlude da placa-mãe. Então, nós temos uma frase no telão que diz que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E essa frase foi dita por Albert Einstein. Eu achei bem interessante Beyoncé trazer essa frase na interlude, porque é basicamente o que ela fez com a gente durante o lançamento do Renaissance, né? Beyoncé trouxe o CD, mas não trouxe visuais, que é algo que já era de costume dela, né? Trazer clipes para as músicas. Ela fez com que a gente imaginasse esses clipes e eu acredito que tenha sido um pouco dessa referência que ela trouxe, né? Imaginação é mais importante do que o conhecimento. Então ela quis instigar a imaginação dos seus fãs, né? Lançando apenas a música. Vocês usem a imaginação de vocês aí para ver como seriam os visuais dessas músicas. E agora a gente entra numa parte assim bem camis teorias, gente, porque eu pensei muito sobre essa interlude. Eu pensei assim demais, porque chega um momento da interlude onde aparece imagens do Black Skin. E assim, gente, não é qualquer imagem do Black Skin que aparece lá. É exatamente a imagem da Beyoncé morta no Black Skin, no seu funeral, lá no clipe de Nile. Gente, eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque, tipo assim, de todas as imagens de sua carreira que Beyoncé poderia colocar nessa interlude, ela colocou exatamente a imagem que ela está morta lá no Black Skin, no funeral, no clipe de Nile. E eu fiquei pensando, gente, o que isso significa? Bom, quem acompanhou na época sabe que a era Black Skin foi, assim, caótica na vida de Beyoncé. Ela enfrentou diversas críticas, muito hate, muito boicote, assim, foi bastante difícil. E ela ter trazido essa imagem aqui nessa interlude me fez pensar que ela meio que tá querendo dizer que foi como se ela tivesse morrido naquela época, né, de tantas coisas ruins que aquela era trouxe para ela e que ela veio renascer com o Renaissance. Foi o que eu interpretei, porque de todas as imagens que ela podia usar, ela usou exatamente a imagem dela no funeral dela, lá do Black Skin. E como foi uma era bem difícil, eu entendi, foi durante a pandemia, ainda mais por cima, que foi quando ela criou o álbum Renaissance, então eu entendi que ela meio que, entre aspas, morreu naquela época e ela trouxe essa imagem aí dela morta, entre aspas, para poder representar isso, e foi então quando ela começou a ser gerada no útero Renaissance, né? Foi quando ela passou a ir buscar o seu renascimento. E isso fica muito claro porque na interlude, assim que passa ela morta ali no enterro dela do Black Skin, corta para ela nascendo de novo dentro do útero da mãe Renaissance. Então isso para mim ficou claro nesse momento específico da interlude, onde ela mostra que ela morreu ali no Black Skin, naquela era que foi horrível na vida dela. Ela morreu e ela renasceu com o Renaissance. E como a interlude se chama placa-mãe, né, nós vemos ali como se fosse a Beyoncé, placa-mãe do universo do computador Renaissance, e aí ela usa até uma roupa que representa todos aqueles símbolos. Eu não entendo muito bem não, gente, desse assunto, mas é como se ela estivesse ali dentro de um computador e ela fosse a placa-mãe. E aí aparece, foi até nesse momento que apareceu as coordenadas geográficas de Paris. E aí todo mundo ficou pensando que ia ter algo chocante no show de Paris. Tivemos, né, a participação de Blue Ivy, mas assim, as pessoas esperavam que fosse outra coisa, por ela ter colocado essa dica aí, mas no fim não acabou sendo nada, é apenas as coordenadas geográficas de Paris ali, soltas no meio da interlude, e é meio que a gente vendo aí como é esse sistema da mãe Renaissance funcionando. Por fim, finalizando a interlude, nós temos uma imagem que também aparece no tourbook da turnê, que é como se fosse uma estátua, um busto
assim de Beyoncé, com várias luas ao seu redor. E cada lua representa uma fase da lua. Tem a lua cheia, a lua minguante, a lua nova, enfim, várias fases da lua ao redor dessa cabeça de Beyoncé, e que nos faz pensar também muito sobre, né, Beyoncé sempre trazendo aí elementos do espaço, né? Ela trouxe lá no começo o sol, um eclipse, né, que também é bastante presente nas suas eras, né, a questão do eclipse. Ela trouxe aqui as fases da lua. Na interlude de Lift Off, ela trouxe o buraco negro. Então, durante todas as interludes, ela vem trazendo referências relacionadas ao espaço, aos astros e tudo mais. Eu achei bem interessante. Eu acho que tem alguma dica aí dessas fases da lua ao redor da cabeça dela. Alguma coisa tem. Então é isso, minha gente, assim a gente finaliza essas 3 primeiras interludes da Renaissance Tour, né? Temos muitas coisas para pensar, para discutir. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês acham do significado de cada uma, o que vocês acham que são essas dicas, esses elementos que ela trouxe, sem muitas explicações, mas que no fim tem com certeza algum significado. Eu quero saber a opinião de vocês. Não se preocupem que eu estarei de volta logo mais com um vídeo trazendo as outras interludes. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like, de se inscrever aqui no canal, de considerar ser membro para me ajudar ainda mais se você quiser. E se inscreva aí, ative o sininho para você não perder quando sair o próximo vídeo, certo? Muito obrigada, um grande beijo e tchau!